Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor Etion HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Metzorah, que alguns traduzem por lepra, mas o mais certo seria acometido de lepra ou afligido, nem de lepra, né, de Tsaraat. Amém? Nós estaremos examinando dentro do livro de Vaikra, Levítico, o capítulo 14, amém? E vamos ler a partir do verso 1, amém? Levítico, Vaikra, 14, nós vamos examinar a partir do versículo 1, que diz assim: Depois falou o Eterno a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso, ou seja, essa palavra leproso é que dá nome a Parashá, porque no caso aqui, esta será a lei da Metzorah, ou seja, do leproso, aquele que está cometido de lepra, mas não é bem lepra, eu já expliquei para os irmãos desde a semana passada, que o nome dessa enfermidade é Tsaraat, dá na pele e é mais parecido com lepra, por isso que as Bíblias colocam lepra, amém? Então aqui no verso 2 diz assim: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva e o pau de cedro, e o carmesim e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Amém? Então, queridos, nós vamos aqui examinar, e continuar mais um pouquinho essa parte da purificação, mas aqui já é o suficiente para nós darmos o entendimento, a mensagem dessa noite de Shabbat. Amém? Então, nós vimos aqui, queridos, que aquele que era acometido de Tsaraat, ou seja, aquele que que está, né, acometido de Tsaraat, ou seja, Metzorah, ele vai, né, se apresentar ao sacerdote, né, ele tem que se apresentar. O verso 2 diz claramente: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, para o sacerdote verificar que ele foi curado. Nós temos um exemplo disso até na Brit Hadashah, quando Yeshua curou os 10 leprosos, como está aqui no capítulo 17 de Lucas, amém? No versículo de número 12, 13 e 14, amém? Ele diz, acontece o seguinte escrito, amém? Lucas capítulo 17, versos 12 a 14. Continua mais a passagem, mas a gente vai ler a partir do verso 12 até o 14. E entrando numa certa aldeia, Yeshua, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Yeshua, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Amém? Na verdade, aqui você vai ver, vamos até continuar mais um pouquinho. No verso 15, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Yeshua disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Então, queridos, você observa bem
que aqueles homens leprosos, né, que estavam com Tsaraate, eles estavam o quê? Eles vieram pedir a Yeshua a cura, pediram misericórdia, e Yeshua, cheio de misericórdia, como Yeshua é sempre cheio de misericórdia, o que ele fez? Ele vai e manda direto, que eles vão, se apresentam aos sacerdotes, baseado em Yeshua, em Levítico 14, Vaikra 14, verso 2, que a gente acabou de ler. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Então, Yeshua está cumprindo a Torá, amém? Você vai ser curado, vai no caminho, já apresenta ao sacerdote, e aí vai fazer todos esses preceitos que estão aqui contidos, o sacerdote junto com aquele que está se purificando da Tsaraate, amém? Então, queridos, mas acontece que um deles, quando viu que estava curado, ele veio agradecer, glorificou a Deus em alta voz, amém? Veio agradecer, né? Caiu aos pés de Yeshua com o rosto em terra, dando-lhe graças, e era samaritano, quer dizer, não era judeu, né, queridos? E a gente vê que já o próprio Espírito Santo, que trabalha e sempre trabalhou em Israel, também estava trabalhando naquele povo, né, de Samaria, amém? Então a gente vai observar aqui, queridos, que eles tinham também o mesmo procedimento, certamente, esse homem aqui que veio agradecer Yeshua, também ele se voltou depois para se apresentar ao sacerdote, porque a Tsaraate, quando curada, né, quando purificado, aquele que era cometido de Tsaraate deveria se apresentar ao sacerdote, que na Bíblia está chamado de lepra, mas eu estou explicando para os irmãos que lepra é uma doença que existe hoje, mas Tsaraate não existe mais hoje, amém? É uma doença que é dos tempos bíblicos, amém? Louvado seja o nome de Adonai. Então, queridos, aqui você vê que ele mas veio glorificar o Eterno, isso é que é importante, né, irmãos? Vai cumprir, glorifica o Eterno, já é um cumprimento da Torá, porque a gente tem que agradecer. E depois ele foi certamente apresentar o sacerdote já purificado, são, amém? Porque Yeshua, inclusive, quer dizer, os outros 9 que teriam que vir agradecer a Deus, ao Eterno, amém? Os outros 9 foram lá se apresentar ao sacerdote, mas olha, e será que foram? A gente nem sabe, mas Deus é que sabe, amém? Mas o certo é o que esse fez, agradeceu ao Eterno a cura e depois, certamente, ele foi se apresentar ao sacerdote, porque na cura da Tsaraá, a Torá, ela prescreve esse procedimento, esse preceito, amém? E uma coisa importante, queridos, que nós temos que examinar aqui, amém, é que o Eterno, ele enviou a cura antes da doença. Então vamos aqui, como é que é isso? Antes do Eterno falar dessa lei da Metsorá, que nós estamos aqui tratando hoje na Parashá Metsorá, antes dele falar dessa lei do leproso, lei da Metsorá, o Eterno ninguém tinha tido até então Tsaraate, só uma pessoa, amém? E eu vou explicar para os irmãos por que essa única pessoa teve Tsaraate. Mas vamos ver, irmãos, que a única pessoa que teve Tsaraate, amém, antes desse momento aqui no livro de Vaikra, foi Moisés, e está no livro de Shemot, em Êxodo, capítulo 4, amém? Por quê, irmãos? Veja bem, vamos ler Êxodo capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: Então respondeu Moisés ao Eterno e disse: Mas eis que o povo, eles não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Eterno não te apareceu. Então, o Eterno tinha falado para Moisés, para falar com o povo, que ele tinha falado com ele. Mas Moisés retrucou dizendo, o povo não me crerá, ou seja, ele, nesse momento, ele falou mal do povo, uma lashon hará. E aí, devido a essa lashon hará, ele vai ser cometido uma tsaraate lá na frente, rapidinho, olha só.
E o Eterno disse-lhe: que é isso na tua mão? E Moisés disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Eterno a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o eterno Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Eterno: põe agora a tua mão no teu seio. E Moisés, e tirando-a, eis que a mão de Moisés estava leprosa. Amém? Só que aqui no original, queridos, amém? No hebraico, está dizendo que a mão dele, né, que é Yad, aí vem a palavra Metzoraat. Metzorá, que quer dizer exatamente o nome da paraxá que nós estamos vendo ali no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 6. Então, e aí Moisés botou a mão no seio dele, né, e tirou, e a mão estava leprosa. Amém? E aí o Eterno diz, e disse o Eterno no verso 7, torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. Então Moisés ficou livre. Mas ele teve um pouquinho da tsaraat, uma doença que ninguém tinha tido, porque o Eterno envia a cura, depois a enfermidade. Amém? Agora observa, queridos, por que Moisés teve essa tsaraat lá em Êxodo, e essa enfermidade e a cura da enfermidade foi dada só lá em Levítico, bem depois. Amém? Por quê, irmãos? O ensino do Eterno para o povo de Israel no deserto, ele seguia o seguinte trâmite. O Eterno falava com Moisés. Moisés falava com Arão. O Eterno falava com Moisés, as suas leis. Moisés falava as suas leis para Arão. Arão falava as leis. O Moisés falava as leis do Eterno para Arão. Arão falava as leis do Eterno para os filhos de Arão. Os filhos de Arão falavam as leis do Eterno para os anciãos. E os anciãos falavam das leis do Eterno para o povo de Israel. Então, como ninguém nunca tinha ouvido falar de tsaraat, quando o Eterno fala com Moisés, aqui, irmãos, que a gente está lendo aqui, Levítico 14, que o primeiro versículo diz, depois falou o Eterno a Moisés dizendo, ele vai falar da Metsorá, do leproso. Mas como que ele ia falar isso para Arão, do Arão para os filhos de Arão para os anciãos para o povo de Israel? Se ninguém tinha conhecido o que era uma tsaraat, amém? Ou uma lepra, daquela época. Alguém tinha que ter experimentado. E foi o próprio Moisés que experimentou lá em Êxodo, que a gente leu agora há pouco, capítulo 4, no versículo de número 6. Amém? Então, queridos, nós vemos que o Eterno, ele envia a cura antes da doença. O Eterno, antes de criar o homem, o que ele já tinha feito? Já tinha criado os alimentos, os animais e depois o homem. O Eterno, ele já vai antes do problema, né, seja o pecado, ele já vai dar a solução. Aleluia. Amém? Então, meus irmãos, a gente vê que o Eterno, ele é maravilhoso, ele deu a cura, amém? Deu a cura. Primeiramente, ele deu a cura. Louvado seja o nome do Eterno. Amém? Para que depois, quando ele vai falar da doença, aí as pessoas são efetivamente, têm condições de serem curadas daquela doença. A primeira cura que o Eterno deu, irmãos, foi a Torá. Amém? E ele deu a Torá. A Torá foi interpretada pelo Yeshua, quando Yeshua veio, amém? Que Yeshua veio, interpretou a Torá, foi crucificado, amém? Ressuscitou e ascendeu aos céus, amém? E a enfermidade, que é o pecado, tinha já a solução. Qual é a solução? A obediência à Torá e às palavras de Yeshua HaMashiach. Então, querido, obedecendo a Torá,
e as palavras de Yeshua, você terá a bênção, né, de estar em comunhão com o Eterno e de lograr a bem-aventurança da vida eterna. Amém? Mas lembra-te, o Eterno, ele enviou primeiro a cura e depois ele enviou a Tzaraat. Amém? Mas quem falou tinha passado por uma experiência de Tzaraat única, o próprio Moisés, porque Moisés tinha que explicar para o povo o que seria isso. Então, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados. Estamos na Parashá Metzorá, riquíssima, meus irmãos, em coisas importantes para a nossa vida espiritual. Por isso que cada letrinha dessa Parashá a gente deve examinar, cada texto. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.